Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma BMW i8 e vai levar as interesseiras para casa. Bora ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando essas duas garotas. Ele inicia uma conversa com elas, perguntando como elas estão e aonde elas estão indo. Elas falam para ele que estão bem do jeito que estão. Ele tenta saber o nome delas, porém elas falam para ele que ele não tem que saber. E ainda começam a zombar do cabelo dele e da calça colada, e ele leva na brincadeira e de forma bem humorada tenta conversar com elas. Ele pergunta se a loira tem namorada, elas falam que são namoradas e que não estão procurando nenhum homem. Ele insiste em ter uma conversa com elas, mesmo elas debochando e ignorando ele completamente. Ele pergunta se elas têm Instagram e se pode pegar o número delas, porém elas falam que não vão passar nada para ele e falam que estão indo embora. Então Nate pergunta o porquê elas estão sendo tão rudes com ele e vai em direção à BMW i8. E é aí que a mágica acontece. Na hora que elas vê ele abrindo a porta da BMW, num passe de mágica mudam de ideia e vão falar com ele. E agora são elas que estão interessadas nele. E dessa vez elas perguntam o nome dele e ele se apresenta para elas. E na sequência ele não perde tempo e chama elas para darem uma volta na BMW. E como a mágica já está feita, elas aceitam o convite e entram na BMW. Lá dentro do carro, ele pergunta se elas realmente são namoradas. E elas respondem que não, só são amigas. Papo vai, papo vem, depois de alguns minutos de conversa, Nate resolve levar elas para casa. E elas aceitam facilmente o convite. Depois de alguns minutos de conversa, elas chegam na casa luxuosa do Nate. E ficam maravilhadas com a casa dele. E como sempre, ele fala para elas ficarem à vontade. Na sequência, ele serve um suco para elas e conversam um pouco sobre algumas coisas que não dá muito para falar aqui. Nesse vídeo, o YouTube Fresh vai fazer o teste da interesseira com o Audi R8 que dispensa comentários e vai testar essa garota para saber se ela é interesseira. Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos com um rapaz abordando essa linda garota. Ele inicia uma conversa perguntando o nome dela e se ela fez muitas compras no shopping. Ela fala para ele que fez algumas comprinhas e pergunta o que ele está querendo. Ele pergunta o que ela vai fazer hoje à noite e convida ela para sair. Ela fala para ele que as roupas dele são tudo baratas e que ele não tem dinheiro para sair com ela. Em seguida, ela ignora e vai em direção ao seu carro. Porém, o YouTube insiste em falar com ela e pergunta se ela não pode passar o Instagram para ele. Ela fala que não passa o Instagram para pessoas desconhecidas. Ele pergunta se pelo menos pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela fala para ele que não quer passar nem o Instagram e nem o telefone dela e fala para ele não insistir. Então ele fala que ok. Quando ela vê ele abrindo a porta do Audi R8, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela muda de ideia e vai falar com ele, se demonstrando totalmente interessada no rapaz. Ele fala para ela que não quer atrapalhar, já que ela está ocupada. Ela fala que tem tempo para conversar com ele. Ele pergunta se ela gostou do carro e fala para ela que esse é um Audi R8. Papo vai, papo vem, depois de alguns minutos de conversa, ele começa a dar em cima dela novamente, perguntando se ela tem namorado. Dessa vez ela fala que não e que está solteira e que não achou um cara legal. Então ele convida ela para ir almoçar com ele e ela aceita o convite. Ele fala para ela entrar no carro. Porém, quando ela vai tentar entrar no carro, ele fala para ela que o carro quebrou. Então ela fala que é uma pena e tenta ir embora. Porém, ele entra dentro do carro e na sequência liga o Audi R8.
Então ela volta e pede para ir com ele novamente. Ele fala para ela entrar e dessa vez ela entra no carro. Conforme combinado, ele arranca o carro e vai em direção ao restaurante. Nesse vídeo, o YouTube Blue Ice vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini Huracan e uma Lamborghini Gallardo. Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o Ark abordando essa loira. Ele, educadamente, inicia uma conversa com ela e se apresenta, dizendo que o carro dela é quase tão bonito quanto ela. Ele pergunta se ela gostaria de sair com ele. Ela fala para ele que tem namorado e recusa o convite. Ele pergunta se pode acompanhá-la ou se eles podem se conhecer melhor. Na sequência, o Ark volta com uma Lamborghini Gallardo e propositalmente estaciona na frente do carro dela. Logo na sequência, quando a garota volta, ela vê o carro e acha ruim por estar atrapalhando. Porém, quando ela vê que o dono do carro é o cara que estava dando em cima dela, é aí que a mágica acontece. Ela já se apresenta para ele e começa a se mostrar totalmente interessada, e dessa vez ele pega o número dela. Em seguida, ele chama ela para dar uma volta na Lamborghini, e a mágica já está feita e ela aceita o convite. Então ele abre a porta para ela entrar e eles entram no carro. Ele dá uma volta no carro e fala que o carro é do seu amigo, e fala que vai estacionar o carro porque ele não pode ir nesse carro. Porém, ele fala para ela que eles podem ir no seu carro normal. Nesse momento, ela fala que não vai mais dar para sair com ele, porque tem um compromisso. E fala para ele que foi um prazer conhecê-lo. Porém, a pegadinha ainda não acabou. Ark vai em direção à Super Lamborghini Huracan, e é aí que a mágica acontece de novo. Ela de costa escuta o ronco da Lamborghini e olha para ele sem entender nada, mas vai em direção dele falar com ele. Chegando nele, ela fala que achou que o carro dele era simples. Ele fala que essa é a sua super máquina, e dessa vez ela decide sair com ele de novo. Arruma uma desculpa esfarrapada e pede para entrar no carro. O YouTube sai do carro, dá a volta e abre a porta para ela entrar, e ela fica maravilhada com a Lamborghini Huracan. Papo vai, papo vem. Depois de alguns minutos de conversa, ele fala para ela que vai acelerar. Logo em seguida, ele fala que acha que atropelou um pássaro e para o carro e pede para ela ir olhar. Ela sai do carro e vai conferir. O YouTube entrega o celular dela e pede para ela pegar o celular. Ela fala que não tem nenhum pássaro. Ele fala para ela que bateu foi nela e que ela é uma garimpeira de ouro e acabou de cair no teste da interesseira. E arranca o carro, deixando ela ali sozinha. O vídeo começa com London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda moça, seu nome, e se apresenta para ela. Ela fala para ele que se chama Malícia e London fala que é um prazer conhecê-la. Então ele pergunta de onde ela é. E ela fala que não é da cidade, mas que não pode falar agora porque ela está com muita pressa. London então dá em cima dela e convida ela para sair hoje com ele ou quem sabe outro dia. Ela responde que ele não faz o tipo dela e não quer fazer ele perder o seu tempo. London então fala que tudo bem e abre a porta do Corvette e não demora muito para a mulher demonstrar interesse no carro de London. Em seguida, ela vem perguntando se o carro é realmente dele. London fala que sim e pergunta por que ela voltou. Ela pede desculpas e fala que não queria ser grosseira com ele. London então fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e não quer fazer ela perder o seu tempo. Ela responde que achou que ele era um cara comum, mas que viu que ele faz sim o tipo dela porque ele é um cara bem sucedido. London então fala que ele está querendo almoçar agora porque ele está com muita fome e pergunta se ela aceita vir almoçar com ele.
A garota aceita seu convite e entra no Corvette com London, achando que encontrou seu príncipe encantado. E vamos ver se o London vai levar para casa ou vai mandar ela descer do carro. Dentro do carro, o London pergunta por que ela não queria falar com ele no início. Ela responde que ficou com medo do jeito que ele a abordou. Ele então fala que só fez um elogio e não disse nada demais. Ela então fala que isso agora é passado e o que importa é que ela quer conhecê-lo melhor. Papo vai, papo vem e o YouTube pergunta se ela está solteira ou se ela tem algum lance agora. Ela responde que não, que ela está bem solteira e fala que está na pista para se misturar. Nesse momento, a mulher começa a ficar falando várias vezes que o London tem dinheiro e quer ir ao shopping para fazer compras. Mas o London acha ruim e a questiona dizendo que ele ainda não tem nada com ela. Mas a mulher acha ruim e fala que ele tem muito dinheiro. London então fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ele não vai pagar nada para ela. E manda ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim, mas acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com o Naya que vai chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele aborda ela e pergunta se ela tá bem e qual o seu nome. E ela responde que ela está bem, mas não aperta a mão dele e deixa Naya no vácuo. Em seguida, Naya pergunta por que ela está agindo assim com ele. Ela fala que é porque ela não o conhece. Ele então fala que ela poderia pelo menos apertar sua mão, porém ela fala que é melhor não. Naya então caminha até sua Lamborghini e é aí que a mágica acontece. A mulher vem atrás dele perguntando se o carro é dele e se apresenta para ele. Em seguida, Naya pergunta por que agora ela quis apertar sua mão. Ela responde que agora quer conhecê-lo melhor. O YouTuber fala que ela disse que tinha namorado e diz a ela que ele não quer atrapalhar o seu relacionamento. Ela responde que não tem namorado e disse aquilo para ele porque estava com muita pressa. Em seguida, ele fala que vai tirar uma foto para ela do lado da sua Lamborghini. Ela fica toda felizinha e pede para ele caprichar na foto. O YouTube tira a foto para ela e fala que ficou perfeita. A seguir, ele chama ela para entrar no carro com ele para eles darem uma volta. Ela entra na Lamborghini achando que achou seu príncipe encantado e vamos ver o que isso vai dar. Papo vai, papo vem e Naya fala que gostou dela e queria que ela fosse sua namorada e pergunta se ela namoraria com ele. Ela responde que aceita ser sua namorada, mas ele teria que bancar os gostos dela. Naya fala que está tudo bem. Em seguida, ele chama ela para descer do carro e fala que quer que ela dê uma voltinha para ele lá fora do carro. Ela desce do carro e faz do jeito que ele disse e dá um 360. O YouTube então elogia ela e fala que ela tem um corpo muito lindo. Então, Naya chama ela para entrar no carro novamente. Porém, dessa vez ele tranca a porta do carro e não deixa ela entrar. E depois de alguns segundos, ele acelera sua gloriosa Lamborghini e diz para ela tchau tchau, garimpeira de ouro. E ela acaba ficando ali sozinha. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a loira e fala que ela parece uma princesa e diz que se chama Nate. A garota pergunta o que ele quer. Ele responde que só está tentando conhecê-la,
Porém, ela fala que não, obrigado. Nate então pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que está indo no shopping. Ele então pergunta se ela tem namorado ou algum homem. Ela responde que ela tem 3 namorados e já deixa nítido que não quer falar com ele. Nate então pergunta se pode pegar o telefone dela para eles se conhecerem melhor, que ele vai ligar para ela depois. Mas ela fala que está sem telefone. Ele então pergunta por que ela está mentindo e ela fala que não tem mesmo um telefone. Em seguida, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Audi R8. A mulher, que não queria nada com ele, vê o carro de luxo e muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro realmente é dele. Nate confirma que sim. Então, ele pergunta se pode pegar o número dela agora e dessa vez ela passa o telefone para ele. Ela pergunta com o que ele trabalha. Nate fala que tem uma empresa de calçados e que ele é um empresário e ganha muito dinheiro trabalhando com sua empresa. Em seguida, Nate fala que está tentando encontrar um bom lugar para ele comer e por isso estava tentando falar com ela para saber se ela podia indicar um bom restaurante. Ela então fala que ali tem um bom restaurante próximo e que é muito bom. Nate então pergunta se ela quer almoçar com ele. A garota aceita na mesma hora. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, o Nate pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que é dançarina. Então ele não perde tempo e fala que queria que ela dançasse para ele. Ela fala que se ele pagar bem, ela faz qualquer coisa. Nate então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e convida ela para ir com ele. E a garota topa e aceita. Mas nessa hora ele fala que lembrou que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela é muito interesseira e pede para ela descer do carro porque não vai mais querer nada com ela. Ela desce do carro achando ruim, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel dentro da sua Lamborghini até que passa uma bela loira e Joel aborda ela chamando para vir até ele. Joel pergunta para ela de onde ela é e a garota responde que é da Austrália. Ele pergunta como é lá na Austrália e ela fala que lá é muito quente. Então ele pergunta para ela onde ela estava indo e ela responde que estava indo visitar uma amiga. Em seguida, Joel fala que o pessoal da Austrália deve comer bem e deve fazer academia, porque ela tem um corpo muito bonito e elogia a garota. A seguir, Joel pergunta se ela tem um namorado ou um homem. Ela demora para responder, mas fala que não. Então Joel fala: deixe-me falar na minha gíria. Há quanto tempo você está na cidade e por que você não tem um namorado? A garota o responde que está na cidade desde terça-feira e fala que terminou seu namoro já tem uns 6 meses. Em seguida, Joel pergunta o seu nome e ela fala que se chama Shelby. Então Joel se apresenta para ela. Em seguida, ela fala que gosta de tirar fotos, então Joel a chama na frente do carro e fala que ela pode tirar fotos com sua Lamborghini. E ela pergunta se Joel vai tirar as fotos para ela, e Joel fala que é claro que os americanos são todos gente boas. Joel fala que nunca falou com uma australiana e fala que gostou dela e que ela é muito linda e pede para pegar o telefone dela e a garota, muito simpática, acaba passando o contato para ele. Em seguida, Joel fala que está com fome e chama ela para sair para comer alguma coisa. E a garota aceita o convite de Joel e ele chama ela para entrar na super máquina.
Em seguida, quando a mulher estava curtindo a Lamborghini, chega o verdadeiro dono do carro e fala para Joel que quer as chaves do carro porque ele precisa sair agora. E manda a garota sair do carro e fala para Joel que já era para ele ter devolvido o carro há muito tempo. Joel fala que ia devolver o carro assim que ele saísse com a garota. Então o dono do carro fala que não vai mais emprestar o carro para Joel e arranca a Lamborghini. E nem precisa dizer que o clima ficou muito tenso. Então Joel fala que aquele era o seu chefe e que aquele carro era dele. Joel fala que gostou dela e achou ela linda e achou que o carro poderia ajudá-lo e queria impressioná-la, mas que ainda está afim dela. A garota fala que não tem nenhum problema, que está tudo bem. Ela fala que o carro era legal, mas não faz diferença para ela. A seguir, Joel explica para ela, mostra a câmera e fala que estava fazendo um experimento social que ele está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ele faz vídeos para saber se a mulher vai ser uma Gold Digger, mas que ela passou no teste e que ela foi muito doce com ele e que ele gostou muito dela. Então Joel pede seus seguidores para segui-la no Instagram, já que ela passou no teste. E Joel termina o vídeo falando que vai fazer um convite para a garota para ela ir com ele para a casa de Joel. E Joel acabou mesmo levando ela para casa porque ele postou um vídeo novo com ela em sua casa. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pede desculpas e aborda essa garota. Ele fala que achou ela linda e gostaria de conhecê-la. E fala também que tem uma hamburgueria ali na frente que ele não quer comer sozinho e chama ela para vir com ele. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que se chama Kilo. Em seguida, a garota fala que não come hambúrguer. O YouTuber pergunta pra ela o que ela gosta de comer e ela fala que come frango e peixes. O YouTuber fala que não gosta de peixe, mas come frango. Além disso, ele fala que não quer parecer estranho e só está tentando conhecê-la. Kilo pergunta se ela pode passar seu telefone para eles se conhecerem melhor. Porém, a garota fala que é melhor não, porque ela não conhece. Kilo então se despede e abre a porta do Corvette. E quando ela se dá conta que o carro é dele, ela pede para ele esperar e pergunta se ele pode dar uma carona para ela. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que está muito lindo. Em seguida, eles conversam um pouco e o YouTuber chama ela para entrar no carro com ele. E agora, a garota demonstra interesse pelo cara e pergunta se ele está solteiro. Kilo responde que sim e eles entram no Corvette. Dentro do carro, papo vai, papo vem e ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que pra ela namorar com o cara só se der muito certo porque ela não gosta de sofrer. O YouTuber então fala que ela tem razão e que hoje em dia está muito difícil confiar em uma pessoa. Ele fala que saiu de um relacionamento e que não estava dando muito certo pra ele. Em seguida, Kilo desce com ela do carro para se despedir dela. Ele fala que gostou muito de conhecer ela e que foi um prazer, e que quer encontrar com ela novamente para marcarem de sair juntos. Em seguida, ele pede para ela passar o seu telefone. A garota passa o telefone para ele. Ele então a deseja um bom dia e entra no seu glorioso Corvette.
E dessa vez, o youtuber não quis chamar a garota de interesseira. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira e vai testar essa garota. Ele fala que ela tá linda demais e fala que se chama London e pergunta qual o seu nome. Porém, ela responde que está com pressa. London pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim e que ele não faz o tipo dela. London destrava o alarme do Corvette e é nessa hora que a mágica acontece. A mulher não resiste ao Corvette e volta para falar com ele, se apresentando para ele. O youtuber responde que ele é novo na cidade e está procurando uma companhia para lhe mostrar a cidade e também procurando um bom restaurante. A mulher responde que gostou do carro dele e que é sua cor preferida e fala que pode ajudar ele a conhecer novos lugares. Porém, London fala que ela disse que tem namorado e que ele não faz o tipo dela. Ela responde que não, que o rapaz é somente o seu amigo e não tem nada demais. Em seguida, London fala que já está indo embora. Ela pergunta se ele não quer mais conhecê-la. London fala que ela disse que estava com pressa e que ele não faz seu tipo. Ela fala que disse aquilo da boca para fora e que gosta de homens morenos. London então responde que está pensando se deixa ela entrar no carro ou não, porque ele não sai com qualquer mulher e que ele tinha gostado da vibe dela e por isso tentou falar com ela. Na sequência, ele chama ela para eles conversarem dentro do Corvette. A mulher, que estava doidinha para entrar no carro, entra no Corvette achando que vai se dar bem. E vamos ver até onde isso vai chegar. Papo vai, papo vem, e London pergunta por que ela estava julgando o livro pela capa e não queria falar com ele. Ela responde que estava com muita pressa. London então pergunta por que ela disse que tinha namorado. E ela responde que não confia nas pessoas quando ela está andando sozinha na rua. Em seguida, London fala que sabe porque ela não quis falar com ele e diz que tinha namorado e depois mudou de ideia quando viu seu carro. Ele fala que é porque ela é uma escavadora de ouro e que ela já ficou muito tempo em seu carro. Ele então pede para ela descer porque ele não quer mais nada com ela e a deseja um bom dia. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o youtuber Naya que está se passando por um morador de rua em frente a uma loja. Assim que passa uma bela moça, ele a aborda perguntando se ela pode fazer o dia dele mais feliz e pergunta se ela tem algum dinheiro para poder lhe dar. A jovem fala que não tem dinheiro com ela, que só tem cartão de crédito. O youtuber fala que está vários dias sem comer e pergunta se ela não pode ajudá-lo. A garota fala que vai entrar na loja e vai comprar um lanche para ele e pede para ele esperar alguns minutos. Enquanto a garota está na loja, Naya fala que ela parece ser uma garota muito especial que se importa com o próximo e fala que tem certeza que ela não é uma gold digger. Na sequência, a garota sai da loja com o prometido lanche que ela iria comprar para ele e o entrega. O youtuber agradece ela e fala que está morrendo de fome e que tentou entrar na loja, mas eles o expulsaram dizendo que ele estava sujo e fedendo. Além disso, Naya começa a elogiá-la, dizendo que ela tem um sorriso lindo e pergunta qual o nome dela, e se apresenta dizendo que se chama Naya. E, a seguir, o youtuber pergunta se ela tem um namorado e ela responde que não. Ele fala que tem um celular que ganhou e pergunta se pode pegar o número dela. Ela fala que é claro e fala que o que ela puder fazer para ajudá-lo, ela vai fazer e passa o contato para ele.
Então, papo vai, papo vem, e depois de o YouTube descobrir que ela é uma cantora e ela cantar um pedacinho da música para ele, o YouTube chama ela para ir com ele caminhando até ali na frente, e eles vão caminhando até que ele chega em sua Lamborghini e fala para ela que esse é o seu carro. A garota fica impressionada e pergunta se esse carro é mesmo dele. Naya fala que sim e chama ela para entrar no carro e fala que vai explicar tudo para ela. Lá dentro do carro, a garota fala que tem algo acontecendo e ela não sabe o que é e pede para ele explicar. Naya então fala que precisa dizer a verdade para ela e ele explica que tem um canal no YouTube com milhares de seguidores e que faz experimentos sociais para testar a atitude e o interesse das pessoas. Ele fala que ela foi muito doce com ele e que ele admira muito a sua atitude. A garota fica surpresa e fala que nem está acreditando que ela está dentro de uma Lamborghini e que nunca imaginou que ele teria um carro desse, sendo que ele estava ali na esquina. Então, eles conversam um pouco sobre o fato dela não ter um namorado e ele fala que está surpreso por ela estar sozinha e também fala da música dela e se divertem muito. Em seguida, o youtuber fala que gostou dela e agora ele tem o seu telefone e eles vão se tornar amigos e que depois eles podem se encontrar qualquer dia para fazerem algo juntos. Eles descem do carro e ele a acompanha até seu carro que estava ali do lado. Então ele se despede e fala que foi um prazer conhecê-la. Ela entra em seu carro e ele vai na sua Lamborghini e acelera a máquina. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a loira e fala que ela parece uma princesa e diz que se chama Nate. A garota pergunta o que ele quer. Ele responde que só está tentando conhecê-la, porém ela fala que não, obrigado. Nate então pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que está indo no shopping. Ele então pergunta se ela tem namorado ou algum homem. Ela responde que ela tem 3 namorados e já deixa nítido que não quer falar com ele. Nate então pergunta se pode pegar o telefone dela para eles se conhecerem melhor, que ele vai ligar para ela depois. Mas ela fala que está sem telefone. Ele então pergunta por que ela está mentindo e ela fala que não tem mesmo um telefone. Em seguida, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Audi R8. A mulher, que não queria nada com ele, vê o carro de luxo e muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro realmente é dele. Nate confirma que sim. Então, ele pergunta se pode pegar o número dela agora e dessa vez ela passa o telefone para ele. Ela pergunta com o que ele trabalha. Nate fala que tem uma empresa de calçados e que ele é um empresário e ganha muito dinheiro trabalhando com sua empresa. Em seguida, Nate fala que está tentando encontrar um bom lugar para ele comer e por isso estava tentando falar com ela para saber se ela podia indicar um bom restaurante. Ela então fala que ali tem um bom restaurante próximo e que é muito bom. Nate então pergunta se ela quer ir almoçar com ele. A garota aceita na mesma hora. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, o Nate pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que é dançarina.
Então ele não perde tempo e fala que queria que ela dançasse para ele. Ela fala que se ele pagar bem, ela faz qualquer coisa. Nate então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e convida ela para ir com ele. E a garota topa e aceita. Mas nessa hora ele fala que lembrou que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela é muito interesseira e pede para ela descer do carro porque não vai mais querer nada com ela. Ela desce do carro achando ruim, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa garota e pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que está esperando seu fotógrafo. Ele pergunta se ela é da cidade. Ela responde que sim e pergunta por quê. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem depois. Ela responde que acabou de sair de um relacionamento e não está procurando namorado. E fala que não vai passar o número para ele. Nate a deseja um bom dia e caminha até a sua McLaren. E quando a garota vê a máquina do youtuber, é aí que a mágica acontece. Ela volta e meio sem graça e pergunta qual o nome dele. O YouTube fala que se chama Nate e é novo na cidade e está procurando companhia e bons lugares para ir. E fala que eles poderiam se divertir juntos. Em seguida, ele pede para pegar o número dela e pergunta se ela pode passar o telefone para estranhos. E depois de ver a McLaren, que mulher que falaria não? E é claro, ela passa para ele seu telefone. Na sequência, ela interessada nele pergunta com o que ele trabalha para ter um carro luxuoso igual a esse. Nate responde que ele trabalha com criptomoeda e tem uma empresa de roupas também. Em seguida, ele chama ela para entrar na McLaren com ele e nem precisa dizer que ela entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o youtuber. E vamos ver se ele vai mandar sair do carro ou vai levar para sua casa. Nate pergunta aonde tem um bom restaurante aqui na cidade e pergunta qual o tipo de comida que ela mais gosta. Ela responde que gosta de comida jamaicana. Nate fala para ela que gostaria de levá-la para a sua cobertura aqui no centro da cidade para eles passarem o dia juntos. Ela então fala que tem que cancelar a sua sessão de fotos. Nessa hora, o Nate fala que até queria sair com ela, mas que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não está mais interessado em sair com ela. Ela fala que talvez ela seja um pouco interesseira, mas que também gostou dele. Nate fala que isso não vai funcionar e pede para ela descer do carro. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo Nate. E ele a deseja um bom dia. O vídeo começa com Naya, que vai chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está muito bonita. Ela responde que está muito bem e pergunta se sua mãe não o ensinou a não falar com estranhos. O youtuber fala que ensinou sim, mas que ele não resistiu à sua beleza e teve que falar com ela. Em seguida, ele fala que se chama Naya e se apresenta para ela. Ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo na loja ali na frente e diz a ele que ela está ocupada agora e não pode demorar. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela fala que pode passar o Instagram para ele. Nair fala que não tem Instagram e que queria o número dela. Ela responde que não vai passar nada para ele e pede para ele não incomodar mais.
Em seguida, ele se despede e caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E na hora que a mulher vê a burrada que tá fazendo, na mesma hora ela volta e vem falar com ele. E vem perguntando se o carro é dele, porque ela achou que ele não tinha nenhum carro. Nair fala que é sim e que ele tem as chaves do carro e que o carro é dele. Ela pergunta com o que ele trabalha para ter um carro assim. Em seguida, ela se apresenta para ele e fala que gostou muito do carro dele e gostaria de dar uma volta no carro. Nair elogia a corrente dela e fala que ela tá muito linda e que pode levá-la para sair e tomar uma bebida. A seguir, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles darem uma volta. Ela entra na Lamborghini achando que achou seu príncipe encantado. E vamos ver se o Nair vai levar ela para casa ou vai mandar descer do carro. Dentro do carro, ele pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é do norte de Houston. Nair então fala que é nascido e criado em Ohio. Em seguida, ele pergunta qual era o plano dela para hoje à tarde. Ela fala que ia comer com suas amigas, mas que o plano dela pode mudar. Nair então fala que tem uma bela cobertura aqui no centro da cidade com uma bela vista. E lá tem todo tipo de comida que ela possa imaginar. E também tem muita bebida. Ele então convida ela para vir com ele. Ela topa e aceita seu convite. E dessa vez o Nair não resistiu à interesseira. O vídeo começa com Kylie, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a garota e fala que achou ela linda demais, mas a mulher sai andando e não dá chance nenhuma para ele. Então ele pede para ela esperar só alguns minutos para ele falar com ela. Ele pergunta como ela vai e ela responde que estava bem até ele vir falar com ela e sai andando novamente. Mas o YouTube é guerreiro e vai atrás dela de novo e pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele. Ela responde que é para ele se tocar, que ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. Então a mulher que o maltratava pede para ele esperar e agora muda totalmente a forma de falar com ele. E vem pedindo desculpas por ter sido rude com ele e fala que estava indo na casa de uma amiga ali do lado. O youtuber fala que não tem problema, que ele desculpa ela. A garota então fala que gostou muito do carro dele. Kylie não perde tempo e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher já vai rapidamente entrando no carro, achando que vai se dar bem com seu príncipe encantado. Dentro do carro, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito, mas pergunta como ela faz para limpar a casa com essas unhas. Ela responde que normalmente que não atrapalham. O YouTube então diz a ela que ele estava procurando um restaurante para ele almoçar e ia perguntar para ela se ela conhece algum aqui perto, mas que ela foi muito rude com ele e não deixou ele nem falar com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela responde que quer ir fazer compras no shopping e comprar roupas que ela está precisando. O YouTube pergunta se ela vai pagar pelas compras que ela fizer. Ela fala que não, que é ele que vai pagar para ela. Então, nessa hora, o YouTube fala que ela está passando vibrações para ele de garimpeira de ouro. Ela fala que não é nada disso. O YouTuber fala que é sim e que ela só quer o dinheiro dele e fala para ela descer do carro. Ela fala que ele é um idiota e fica brava com o YouTuber,
mas no fim ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Kyle. O vídeo começa com Luke e Fresh esperando passar alguma mulher para aplicar o teste da interesseira. Assim que passa duas garotas, eles começam a abordá-la. Luke pergunta aonde ela vai e tenta se apresentar. Elas respondem que estão indo almoçar. Então Fresh convida elas para almoçarem junto com eles e que elas podem ir no carro deles. Porém, elas dizem ter namorado e falam que vão encontrar com eles agora. Luke pergunta quanto tempo elas namoram e uma das meninas fala que já tem mais de 1 ano e meio. Então, ela sai andando e deixa ele falando sozinho. Então, depois de tomarem um fora, os dois sentam no capuz da Lamborghini e é aí que a mágica acontece. As duas garotas, quando vê os caras de nave, na mesma hora voltam e perguntam se é nesse carro que eles vão levá-las para almoçar. Luke responde que sim. Então, elas falam que aceitam almoçar com eles. Porém, Fresh a questiona perguntando se elas têm mesmo namorado e pede para elas dar uma voltinha. Uma delas responde que não, que estão solteiras e só falaram aquilo porque não queria nada com eles, mas agora mudaram de ideia. Então, eles chamam elas para virem com eles e começam a ir em direção a outro carro que não é a Lamborghini. Mas as duas começam a perguntar se a Lamborghini não é deles e Luke fala que não. Elas então falam que não vão mais e tentam ir embora novamente. Mas os dois youtubers então abrem a porta da Lamborghini e fazem elas mudarem de ideia novamente. Então, eles falam que estavam brincando e que vão levá-las para almoçar no melhor restaurante. Os dois youtubers falam que depois que eles almoçarem, vão levá-las para a casa deles. E elas aceitam o convite e falam que lá tem muita piscina, muita bebida e que elas vão curtir. E em seguida mostra para elas $500 mil no porta-mala do carro. E impressionam ainda mais as duas garotas que ficam pedindo para entrar no carro. Então ele abre a porta da máquina e deixa elas sentirem o gostinho de estarem numa Lamborghini. Quando elas saem do carro, eles começam a questionar por que elas não quiseram nada com eles e falaram que tinha namorado no início quando eles foram falar com elas. As duas inventam uma desculpa esfarrapada e falam que acharam que eles eram muito novos para elas. Mas depois mudaram de ideia porque eles impressionaram elas. Então Luke fala que eles têm que dizer a verdade e que elas são gold diggers e que ele não sai com interesseiras. E que tem uma câmera ali gravando e que elas vão ficar famosas no YouTube. E fala pra elas dar um oi pra câmera. Então as duas saem todas sem graça e acabam se dando mal. O vídeo começa com Joel se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, Joel aborda e fala que ela não precisa ter medo. Quando ela chega perto, ele fala que ela é linda demais e pergunta se ela não teria $20 para ele poder almoçar e cortar o seu cabelo. Então ela tira $50 e entrega a Joel. Ele agradece dizendo que aprecia muito a generosidade dela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. A garota fala que sim, que ela está namorando.
Então, Joel fala que só queria conversar um pouco porque as pessoas sempre o ignoram e acha que ele estragou sua vida porque ele quis e virou um sem-teto. Então ela fala que tem alguns minutos para conversar com ele. Joel pergunta a ela quanto tempo ela está namorando e ela fala que já faz mais de um ano. Então ela pergunta por que ele está nessa situação. A seguir, Joel explica para ela que ele tinha muito dinheiro e era muito rico, e que ele é viciado em apostas e que perdeu todo o seu dinheiro em um cassino, e que sua mulher até chegou a se separar por causa do vício. Ele fala que a única coisa que restou para ele foi seu carro, e desde então ele dorme no seu carro e gosta de pegar um ar fresco aqui nesse lugar. Depois de alguns minutos de conversa, Joel devolve para ela os $50. Ele fala que na verdade ele não é um sem-teto e que ele é um youtuber muito grande e famoso, e que faz vídeos para pegar garimpeiras de ouro, mulheres interesseiras, e que ela passou no teste e que ela não foi interesseira. A garota fica surpresa com o que ele revela, então Joel chama ela para conhecer a sua Lamborghini. E ver sua real condição financeira. Joel a convida para entrar na Lamborghini e mostra para ela a câmera que está gravando e a garota fica muito surpresa. Então, dentro do carro, Joel explica para ela que se ela não tivesse o ajudado, ele iria se levantar e ir em direção à sua Lamborghini. E se ela mudasse de ideia e mostrasse interesse e visse falar com ele, que ela seria uma interesseira. Mas ela já o tratou bem desde o começo e foi muito generosa com ele. Joel fala que ela é uma mulher genuína e chama ela para ir na frente do carro. Então Joel, olhando para a câmera, fala que ela deu $50 e foi muito gentil com ele e passou no teste. Ele pede para ela falar seu Instagram para seus seguidores seguir ela na rede social. E termina o vídeo falando que ela é um exemplo de mulher a ser seguido e que o dinheiro não é tudo na vida. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos para o próximo vídeo. Quero convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link do Telegram no primeiro comentário fixado. O vídeo começa com Naya limpando o carro de uma garota que havia entrado em uma loja. Então ele fica esperando ela sair para fazer o teste da interesseira. Assim que a garota vê de longe limpando seu carro, ela fala que não precisava disso e que ela não pediu. Então ele se apresenta para ela e fala que viu que estava muito empoeirado e precisava de uma limpeza. Então ela fala para ele terminar o que ele está fazendo. Em seguida, ele pergunta se ela tem um namorado, e ela responde que não. Ele pergunta o porquê, e ela responde que não está querendo namorar agora e quer ficar sozinha. Em seguida, ele fala que ele é um cavaleiro e começa a abastecer o carro para ela. Então ele fala que não acredita que ela está solteira. Ele fala que ela é linda demais e pede para ela passar o seu Instagram para ele. Mas ela fala que não passa rede social para quem ela não conhece. Então ele pede para ela passar o seu telefone, mas ela fala que é melhor não e que ela tem que ir embora. Então ele termina de abastecer o seu carro e se despede dela e a deseja uma boa noite e vai em direção ao seu Corvette. Ela fica impressionada com o carro e pergunta se é dele. Ele fala que tem as chaves e que esse é um dos seus vários carros de luxo. Ele fala que ele tem uma Lamborghini e também tem uma McLaren em casa. Ela então pergunta o que ele vai fazer hoje à noite. Ele fala que só está relaxando agora e daqui a pouco está indo embora. Ele pergunta o que ela vai fazer agora. Ela responde que vai para a festa com suas amigas e convida ele para vir com ela.
Ele fala que é bem melhor ela vir com ele para sua cobertura, que lá tem muita bebida e que ela vai poder conhecer seus outros carros. Ela então aceita o seu convite. O youtuber então fala que vai tirar algumas fotos dela para ela guardar de recordação e começa a tirar as fotos em frente ao Corvette. Em seguida, ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade lá dentro. Ela demonstra muito interesse pelo YouTube agora e não pensa duas vezes para entrar no carro. Dentro do carro, indo para a parte que mais interessa, ele fala que limpou o vidro do carro para ela, abasteceu seu carro e foi muito generoso com ela. E que ela não passou nem seu Instagram para ele e não deu bola nenhuma. Mas depois que viu seu carro, mudou de ideia e agora até quer sair com ele e ir para sua casa. Ele fala para ela descer do carro porque ela é muito interesseira e que ele não sai com interesseira. Ela tenta dialogar, dizendo que não precisa ser assim e que ela queria ir para a casa dele. Porém, ele insiste e manda ela descer do carro e fala para ela ir para a sua festa e a deseja uma boa noite. Iniciamos o vídeo com John na caça a mais uma interesseira. Ele está sentado na calçada de uma lanchonete quando aparece essa bela mulher. Ele fala que a loja está fechada e que ele está esperando abrir. Então, ele pergunta se ela gosta de comida mexicana e se ela está com fome. E ela responde que sim. Ele fala que está prestes a ir para outro lugar e fazer sua refeição e a convida para ir com ele. Mas ela diz que não e fala que tem um compromisso. John pede seu número de telefone e fala que eles podem marcar depois para comerem algo juntos. Ela fala que não e que não está interessada. Então John fala que está tudo bem e não insiste e vai em direção à sua super máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela viu o seu Corvette, ela muda de ideia e volta e se apresenta para ele. E ela fala que se chama Natalie. Então John fala que ela é muito linda e atraente. Ela agradece e pergunta se pode ver o carro por dentro. Ele fala que sim, e que ela pode até muito mais do que isso. Ela entra no carro e fala que é muito luxuoso. John fala que sim. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não. Ele fala que ele tinha uma namorada, mas que eles não deram muito certo e que ela era muito interesseira e não era a pessoa certa para ele, mas que ela parece ser uma pessoa ideal que ele está procurando. Ele fala que ele é simples e humilde, mesmo sendo milionário, e que às vezes as pessoas se aproveitam disso. Ele pergunta se ela gostaria de ir comer algo com ele, e ela fala que sim e não perde tempo e entra no carro. Lá dentro do Corvette, o YouTube fala que vai tirar a prova para saber se ela realmente é uma Gold Digger. Ele pergunta o que ela gosta de comer. E ela responde que gosta de salmão e frutos do mar. John fala que não gosta disso e que ele precisa ser bem sincero com ela. Ele fala que o carro não é dele e que ele é um fotógrafo e o carro está alugado por 4 horas e o tempo já está acabando. A mulher não gosta muito do que ele diz e fala para ele a deixar lá na frente da loja. O YouTuber pergunta o que mudou. E ela fala que não pode fazer isso e se passar por algo que ele não é. E que ela quer ir embora e não quer mais sair com ele. Mas ele fala pra ela que além dela ser uma escavadora de ouro, ela é muito cínica, pois agiu com interesse desde o início e que não quis passar o seu número, mas que quando ela viu o seu carro, voltou por interesse. Ele estaciona o carro e fala para ela descer e fala para ela voltar andando aonde ela estava.
e que tudo foi um teste e que ela não passou, mas que o carro realmente é dele e ele tem muito dinheiro. A mulher não gosta muito e desce revoltada com o youtuber. O vídeo começa com o youtuber Nate dizendo a essa garota que ele gostou da roupa dela e pergunta qual o seu nome e fala que se chama Nate, mas ela fala que tem que ir embora e ele pede para falar com ela apenas 2 minutos. Como já é esperado, ela o ignora e então Nate vai em direção ao seu carro de luxo. Na hora que a garota vê que o Nate tem um carro de luxo, ela não pensa 2 vezes e vai até ele perguntando se o carro é dele. O YouTube vai até ela e se apresenta e pega na mão dela. Então ele passa para ela o telefone e pede para ela anotar o seu número. Nate fala que tem as chaves, então isso significa que o carro é dele. Além disso, ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim. Ele diz a ela que ela vai gostar mais ainda quando estiver dentro do carro. O youtuber pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim, mas que isso não é um problema para ela. Então Nate fala que está procurando um restaurante e pergunta se ela está com fome. Ela responde que estava indo trabalhar, mas que pensou melhor e agora pode ir com ele. A seguir, ele abre a porta do carro para ela entrar e nem parece mais que ela tem um namorado e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, Nate pergunta a ela por que o namorado dela deixa ela andar assim a pé nas ruas nesse frio. Nate fala para ela que se ele fosse seu namorado, que ele não iria deixar ela andar a pé e que ele compraria um carro para ela. Além disso, ele fala que tem 5 carros na sua garagem e deixa ela ainda mais impressionada. Então ela pergunta qual os outros carros que ele tem e o youtuber fala que tem um Bentley, uma Lamborghini, uma McLaren e uma Ferrari. Então Nate fala que ela estaria bem melhor com um homem igual a ele. Ela dá uma risada e acaba concordando com ele. A seguir, Nate fala que depois que eles almoçarem, eles podem ir para a casa dele e curtir um pouco. Ela concorda com ele e fala que seria bom. Ele pergunta sobre o namorado dela e ela responde que ele nem precisa ficar sabendo. Nesse momento da conversa, ele fala que no início ela estava com pressa e nem queria falar com ele. E inventou um namorado e agora está dentro do seu carro prestes a almoçar e ir para a casa dele. Ele pergunta a ela se ele não tivesse o carro, se ela estaria saindo com ele. E ela responde que provavelmente não. Então o youtuber pergunta por que ela é assim. Ela responde e fala que não sabe dizer. Então Nate fala que sabe e diz a ela porque ela é uma interesseira. E fala que é por isso que ela veio atrás dele e entrou em seu carro. Ela fala que vai descer do carro e Nate fala para ela voltar ao seu trabalho e aproveitar o frio.